Muito boa noite a todos que nos acompanham em mais uma edição do Conversa Salgada. Esse bate-papo que estamos buscando realizar toda quarta-feira, aos sábados, também às segundas, para falar de esporte, ou também em algum outro dia, quando a gente entenda que possa fazer uma programação ao vivo de qualidade com algum convidado ou convidados que possam acrescentar conhecimento às questões que envolvem o nosso cotidiano. O ano legislativo oficialmente só começa na próxima semana, mas isso não significa que os assuntos atinentes ao poder legislativo já estejam em debates nas redes sociais, principalmente nessa semana que passou. Isso porque, na última quinta-feira, os vereadores analisaram, votaram e aprovaram a reforma administrativa proposta pela atual gestão municipal, gestão essa conduzida pelo prefeito Adriano Ramos. Porém, reforma administrativa não é algo muito palatável para as pessoas do nosso convívio do dia a dia. Por isso, na noite de hoje, eu fiz questão de fazer um debate, uma conversa, com dois vereadores experientes de mais de um mandato, que possam nos traduzir um pouco a respeito do que é essa reforma administrativa e o que ela acrescenta para a nossa cidade de Paranaguá. Então, já de imediato, eu peço ao nosso querido operador para que ele coloque no ar tanto o vereador Irineu Cruz quanto o vereador Fábio Santos. Dois amigos que particularmente eu tenho na política e dois amigos que eu também tenho como companheiros de torcida. Somos três cruzmaltinos nessa noite que nos fará falar um pouco de política. Já vejo o Fábio Santos no ar. O Irineu teve algum probleminha com relação à imagem? Vereador Irineu? De toda forma, enquanto esse problema técnico é ajustado, eu já de imediato peço boa noite do meu querido amigo Fábio Santos. Tudo bom, Fábio? Como está a vida nesse ano de 2025, com essa nova empreitada no Poder Legislativo Municipal? Agora sim, também o Irineu, já vamos dar também nossa boa noite para ele. Fábio, com a palavra. Boa noite, Angel, boa noite, muito obrigado aí pelo convite, boa noite, vereador Irineu, boa noite a todos que estão nos assistindo, e irão nos assistir, após também, porque a gente sabe que tem essa live aí, mas após também o pessoal, algumas pessoas que não podem assistir, assistem após, assim, o término da live, então a gente sabe que isso também nos ajuda muito até para explanar um pouco, das coisas que acontecem na Câmara. Como você mesmo falou, a gente já tem uma experiência também como vereador, como presidente da Câmara, não é fácil, agora novamente como vereador, aí para a gente poder continuar trabalhando. Então eu agradeço aí para a gente expor um pouco do que vem acontecendo na Câmara agora nesse novo mandato aí, tanto eu como o vereador Irineu, como temos agora também o prefeito Adriano Ramos, então, e muitos outros vereadores também, alguns que foram reeleitos e alguns que estão novos na casa, a gente está aí para, só tem um objetivo que eu acredito que é o de todos, que é o melhor para o Paranaguá. Sem dúvida, vereador Fábio Santos, eu quero saber se combinaram, porque a cor da camisa está igual, os dois vieram de verde, é o verde da esperança de uma Paranaguá cada vez melhor. Vereador Irineu, boa noite, e já antecipo aí meus agradecimentos pela cordialidade e pela disposição em participar conosco nesse Conversa Salgada. Oi, boa noite, Angel, boa noite, Fábio Santos, meu amigo, boa noite ao operador Cleverson, nosso amigo também, toda a cidade de Paranaguá, todos aqueles que acompanham agora, aqueles que ainda vão acompanhar. A gente espera trazer esclarecimentos, eu entendo que a política, ela foi feita para o povo, pelo povo e para o povo. Então, tudo que a gente espera aqui é esclarecer algumas coisas e, é lógico, torcendo e trabalhando por uma Paranaguá melhor. Perfeito. De imediato, eu quero fazer uma pergunta, e aí os dois podem dar a resposta, justamente nessa questão, O que num contexto geral, eu sei que foram mais de 250 páginas encaminhadas para a Câmara para que os vereadores analisassem, votassem, e aí, por consequência, fizeram a aprovação. Mas, num contexto geral, vereador Irineu, o que essa proposta da reforma administrativa vai trazer de positivo a Paranaguá?
A proposta inicial, essa pergunta é excelente, né? Porque eu fui um grande crítico da gestão passada em relação à criação de mais cargos, mais secretarias e, ao final de tudo, né, vereador Fábio, a gente vê o que aquilo traria de positivo da cidade com relação a números, né? Porque a cidade gira em torno da economia. Economia é dinheiro, dinheiro são números, então a gente precisa entender isso. Essa reforma eu achei positiva porque não se reduziu o número de cargos, isso é fato, né? Algumas secretarias foram retiradas, mas outras foram criadas, algumas foram divididas, como Cultura e Turismo, que estavam juntas e agora foram separadas, então precisou-se de mais pessoal. Mas o que fica de positivo dessa reforma é que foram criados mais 100 cargos FG, que são funções gratificadas. Isso é para funcionário público que vai valorizar o funcionalismo público da nossa cidade, né? E nós temos uma economia de 2 milhões de reais ao ano, 2 milhões de reais ao ano para a cidade de Paranaguá. Essa é a parte mais positiva. Como você sempre diz, né, já aprendi isso com você, com números não se discute. Apesar de nós termos um bom pessoal lá, nós vamos ter uma economia de 2 milhões de reais ao ano, coisa que não tinha na gestão passada, né? Posso estar equivocado, mas numa leitura prévia que eu fiz, e também ouvindo alguns dos vereadores trazerem as informações a respeito do projeto, nessa área especificamente da criação de novos cargos, porém, é como se aumentou o número de cargos, ok, mas em compensação diminuíram-se os números daqueles cargos que tinham um valor agregado maior. Era como se agora, ao invés de ter 1 de 12, teríamos 3 de 4. Seria mais ou menos isso, vereador Fábio Santos? Isso daí, né? Eu acho que vai diminuir o valor no caso do salário, e a gente vai poder ter mais pessoas também para fazer um bom trabalho. E eu quero dizer, Angel, assim, sabe, porque eu tive no governo passado, se você me conhece, sabe como é que eu sou sempre para tentar ajudar, pensando na cidade. Concordei com muitas coisas que aconteceu também na questão do prefeito Marcelo, na questão de cargos, eu também respeito quem não concordou, como agora também está acontecendo, eu respeito o início, como eu respeitei do ex-prefeito Marcelo, estou respeitando o início também do prefeito Adriano Ramos, porque a gente sabe que foi colocado agora, foi a criação de cargos, mais FG, a gente sabe, e nada como ele e toda a sua equipe para saber do que precisa. Eu posso dizer aqui, como você falou no começo, nós que se envolvemos com futebol, a gente pode até comparar, porque quando chega um técnico novo, quando chega um presidente e assume o clube, ele vê a melhor maneira que ele tem. E o resultado não vai vir agora. O resultado vai vir, né? Eu acredito que após um ano e meio, que foi sempre quando eu conversei com o prefeito Marcelo, que eu falei para ele que eu daria todo o apoio para ele entre um ano e meio, para a gente ver o que aconteceria de bom para a cidade, o que aconteceria de bom para o Valadares. Isso eu não posso negar. Eu entrei primeiramente no começo como representante do Valadares, pensando no Valadares, e foi praticamente um acordo que a gente teve, e eu falei que se tivesse resultado positivo, e eu tenho como mostrar também, eu acho que para Paranaguá, para a Ilha dos Valadares, e tivemos coisas positivas. Estou torcendo também para o Adriano, quero trabalhar. Hoje, Fábio, você está junto, a gente analisou todos os projetos, o que foi de mensagem, é bom, um pouco assim, às vezes tem coisas que a gente pode dizer, mas isso aqui, de repente, pode não ser necessário, mas lá na frente pode ser, então, quer dizer, eu estou respeitando hoje o esquema, que eu posso dizer no futebol, né, a maneira de jogar, a maneira de administrar, que o Adriano está colocando, para ver, né, torcendo que dê certo, e se não der certo, a gente também lá no futuro, a gente pode sentar também, junto com o vereador Irineu, que está aqui, e todos os outros vereadores, com o próprio prefeito Adriano, com a vice, a Fabiana, para a gente tentar também dizer, pessoal, algumas coisas deram certo, algumas coisas não. Isso faz parte de acontecer. Então, eu sempre falo, a gente está vendo isso daí, precisa de função gratificada para valorizar os funcionários, com certeza tem muitos funcionários que precisam, isso é um ânimo também para a pessoa trabalhar mais ainda pela nossa cidade, e como também tem cargos que eu posso dizer, antes de eu entrar como vereador, a gente às vezes acompanhava alguns cargos que às vezes, infelizmente, alguns vestiam a camisa, alguns nem tanto, nessa gestão que passou também teve,
Agora, nós temos que ter o cuidado também, porque eu não sou contra cargo, né? O que a gente vai ter que o que a gente vai ter que fazer de importante é fiscalizar esses cargos, porque, sinceramente, pessoal, tem muitos cargos em gestões passadas, e como eu falei, na que eu estava e antes de eu estar como vereador, tem pessoas que às vezes pegam um cargo e acham que é porque ele é amigo do prefeito, porque ele é amigo de um secretário, porque ele é amigo de alguém da prefeitura, e às vezes ele acha que ele é por isso, e não é isso, né? A gente tem que estar cobrando para que, né, vereador Irineu, que dê resultado, que aí isso, e aí é a hora que nós vamos ter que ser cobrados, porque, e também cobrar com esses novos cargos, que eles vistam a camisa, porque eles estão ali, porque às vezes os funcionários, a gente precisa dos comissionados para ajudar os funcionários de carreira. E essa é a maneira que eu penso, para ajudar a administração. E se eles não chegarem para ajudar, daí nós estamos quebrados, nós estamos mortos. Então, é dessa maneira que eu penso para a gente ajudar a nossa cidade. De fato, quando a gente percebe alguns debates, alguns comentários em rede social colocando cargo comissionado numa situação pejorativa, como se ele não precisasse estar ali, porque existe ali o servidor público para trabalhar. Mas a gente sabe que as instituições públicas, seja ela o judiciário, seja ela o legislativo, seja ela o executivo, ela é formada do quê? Das pessoas que são eleitas, no caso o legislativo e o executivo, mas também existem os cargos que são os servidores efetivos, aqueles que um dia passaram numa prova, seja no ano que for, e passam a ter ali a estabilidade profissional dentro da atividade do serviço público. E também, para complementar, isso faz parte do bojo de qualquer administração, como eu disse, executiva, legislativa e judiciária, os cargos de confiança, os cargos que estão chamados também cargos comissionados. São comissionados para o desempenho de algumas tarefas. O que cabe, então, vereador, é justamente isso, né? Buscar-se pessoas com qualidade, com a intenção de trabalhar e a fiscalização para que elas desempenhem suas funções da melhor forma possível, até porque elas estão recebendo dinheiro público para no final do mês, quando ali recebem seus salários. Certo, vereador Irineu? Certo. É importante ressaltar, né? Eu trabalhei na gestão passada com o vereador Fábio como presidente da Câmara, tive muita liberdade para atuar como vereador, né? Fábio sempre nos colocou essa liberdade para falar as coisas também, para colocar as opiniões. A gente viveu um tempo de presidência aí do vereador Fábio Santos, que foi um tempo muito democrático, muito bom de se falar, de se conversar. Fábio muito aberto à conversa, muito aberto às opiniões. Quero parabenizá-lo por isso. Mas é importante ressaltar aqui que, quando se fala em cargo comissionado, a gente é lógico que a gente sabe isso na política, não vamos aqui tampar sol com a peneira, que muita gente vai montar a sua equipe de acordo com o que quer, né, Fábio? Com pessoas da sua confiança, com pessoas da sua competência ali, com o seu núcleo de trabalho. Então, vai ter muita gente que, é amigo do prefeito. Claro que vai, é amigo do prefeito, pessoa que ele conhece, pessoa que ele confia, vai estar lá. Mas no ano de 2022, nós passamos por uma forca muito grande na questão cargos comissionados. Nós tivemos aí beirando os 700 cargos comissionados e aí teve uma recomendação, um ataque do Ministério Público, né, um termo de ajuste de conduta para que a prefeitura enxugasse isso. E foi enxugada, né? O prefeito Marcelo Roque enxugou para a gente poder trabalhar dentro do limite fiscal. Isso aconteceu, é fato. Hoje nós temos 492 cargos comissionados, que também são funcionários públicos que podem exercer. Nada impede que um funcionário público de carreira exerça um cargo comissionado, assim como uma função gratificada. É isso, né, vereador Fábio? E a gente vai caminhando dessa forma. Agora, nós temos uma economia real, que isso foi apresentado no escopo do projeto, foi colocado lá, porque todo esse projeto tem que ter um balanço financeiro, todo esse projeto tem que se mostrar o que vai gastar, o que vai se economizar, de R$2 milhões ao ano. R$2 milhões ao ano. Por quê? Nós tínhamos muitos cargos da gestão passada que eles estavam assim, com valores exorbitantes e cargos de chefia, muitos cargos de chefia e poucos cargos de segundo nível, que eu digo não com respeito ao trabalho, mas segundo nível para fazer o trabalho manual, de estar ali para a distribuição dos setores. Então tinha-se muito cargos de supervisão e chefia, muitos, e poucos cargos para o trabalho. Isso foi alterado também nessa questão. Nessa reforma administrativa, nós temos mais cargos de segundo escalão e temos muito menos cargos de primeiro escalão, o que deu essa economia, né, essa diferença aí exorbitante na questão final do ano, economia financeira
para um dinheiro que vai sobrar para aplicar na cidade. Como o vereador Fábio Santos falou, né? Eu também, apesar de ter me elegido pelo grupo de Adriano, sou do grupo do Adriano Ramos, também vamos dar aí esses 100 dias, que é o primeiro tempo do governo, depois o ano, para ver se tudo aquilo que foi proposto vai ser aplicado. Se não for, a gente vai estar aí para sentar, conversar e rever os pontos. Até porque, né, vereador Fábio, como o amigo mesmo mencionou, né, dar o voto de confiança, até porque o Adriano foi eleito de uma forma democrática e com uma votação massiva. Paranaguá credenciou a que ele desempenhasse suas funções, seu pensamento enquanto para a cidade de Paranaguá, pelos próximos 4 anos, de uma forma muito significativa. Foram, se não me engano, 72% dos votos válidos atribuídos ao Adriano Ramos e a vice Fabiana Parro. E, Fábio, volta especificamente à questão da Ilha dos Valadares, eu posso estar enganado, mas alguns ou uma parte desses cargos vão estar trabalhando na Ilha dos Valadares, que o prefeito menciona que agora vai tratar como uma cidade, não apenas como um bairro, o que, em termos de nomenclatura, de descrição, está muito correto, né? Até porque Valadares, com seus 35 mil habitantes, é maior do que boa parte dos municípios do estado do Paraná. Contente com essa notícia de que o Valadares vai receber boa parte dessas pessoas para o trabalho operacional nas ruas da Ilha dos Valadares, Fábio Santos? Estou contente, né? A gente precisa ver se essas pessoas também vão poder fazer o trabalho operacional, né? Nós vamos eu tenho que ver se vão poder fazer, porque é uma preocupação minha, se puderem, isso é muito bom, fazer o trabalho operacional, ou também, como eu sempre falo aqui na ilha, que a gente precisa também de algumas coisas com terceirizadas também, que eu acredito que aqui nós estamos, questão dos bloquetes, que você sabe que a maioria das ruas aqui são de bloquetes, e a gente sabe que já vem há algum tempo, os funcionários já vai diminuindo aqui, porque muitos já se aposentaram, nós temos muitas pessoas hoje que instalam ali, que são os calceteiros, né, que a gente chama de calceteiros, muitas pessoas ali que já estão na fase de aposentadoria praticamente, alguns até estão esperando um pouco para se aposentar, e alguns até posso dizer para vocês com problema de colunas, que eu acompanho sempre eles trabalhando, sempre tem uma crise, um ou outro de coluna, então a gente não tem tantas pessoas assim, e a gente precisa ver até alguma coisa, até para o futuro do Valadares, até que, como eu falo, uma das saídas que eu já também conversei na gestão passada, assim, dei também ideias, assim, de repente, de ter terceirizadas, assim, né, de calceteiros, porque hoje, os calceteiros, o vereador Irineu, né, o senhor sabe, até já falei na Câmara, a Gel também que nos acompanha, mas hoje os funcionários da Ilha dos Valadares, eles fabricam o bloquete, e eles mesmos instalam o bloquete, quer dizer, isso a gente precisa ver, então tem que ter por isso que eu fico muito feliz com isso, né, dos cargos também virem para ajudar a Ilha dos Valadares, porque é um trabalho dobrado, sabe, então eu elogio todos os funcionários da prefeitura, mas eu não posso esquecer aqui dos funcionários da Serval, que eles fazem, eles não fazem um excelente trabalho, eles fazem 2 excelentes trabalhos, porque eu falo, na questão de fabricação de bloquete e de instalação de bloquete, então a gente precisa de mais pessoas para nos ajudar aqui, e eu fico muito feliz com isso também, né, de virem pessoas para ajudar, a gente vai estar em cima também para indicar as pessoas que tiveram na gestão passada aqui com cargos, eu posso dizer, eu fui uma pessoa que fiscalizei, até não falei muito, porque quando as coisas eu sou daquela maneira, as coisas estão funcionando bem, a gente fica ali quietinho, se tiver alguma coisa negativa, a gente vai lá e berra, e claro, nos lugares certos eu procuro fazer desse jeito, vou falar com quem é o responsável, e fiz muito disso, mas eu posso elogiar também os cargos que tiveram na gestão passada, que tomara a Deus que agora seja da mesma maneira, os cargos que tiveram aqui na gestão passada, trabalharam com muito amor, foram corretos, cumpriram o horário, vereador Irineu, cumpriram o horário, vestiram a camisa, tinha alguns que queriam colocar a mão na massa, mas pelo cargo que ele tinha, ele não era obrigado, ele não podia fazer o trabalho, porque até às vezes o trabalho dele era um trabalho administrativo, e ele queria ajudar, e a gente às vezes falava, isso, a gente fica feliz com isso, mas às vezes você não pode fazer, porque teu cargo não faz com que você não seja... não é legal você fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente fica muito feliz com isso. Então, a gente espera que essas pessoas que entrem agora como cargos, né, que elas façam o mesmo trabalho da gestão passada, que teve de cargos, para a gente continuar tendo os resultados positivos aqui na Ilha dos Valadares, e também em outros lugares também, né, que a gente sabe que vai precisar.
Perfeitamente. Vereador Irineu, eu quero já manifestar aqui alguns comentários do Danilo Sobrinho, né, um amigo que nós temos aí da região sul de Paranaguá. É muito bom este bate-papo. Obrigado, Danilo. É sempre muito bom ter a sua audiência. Wilson Juqueira Neto, parabéns pela página. Vereador Irineu e Fábio, sempre tão assistencialistas. Deus abençoe o mandato. E nós temos aqui também o comentário do Wilson Juqueira Neto. Angel, boa noite. Dei uma lida bem superficial na reforma, porém vi que os cargos de diretores da área da saúde baixou os números. Já nesse caos que está a UPA, até pode ser uma situação que a gente possa entender. A UPA, obviamente que ela vou usar um termo que quem sabe não seja o melhor, mas ela sempre serviu como algum tipo de palanque para as questões, e é justo, porque é a defesa da área da saúde. Vereador Irineu, qual o seu pensamento agora para a UPA, uma vez que nós temos uma estrutura que ela, de fato, de qualidade, a UPA Porte 3, porém, muito se criticou a questão da sua gestão. Qual o seu pensamento agora para esse novo período? E aí eu estou direcionando a conversa já para esses novos rumos da administração Adriano Ramos em Paranaguá. Sim, muito importante essa pergunta e também do Wilson, né? Baixa cargos de diretoria na saúde, como que a gente vai fazer? A UPA já está um caos. A UPA é administrada pela FASP, né? A Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá. A FASP, ela está na cidade como uma terceirizada. Então, ou seja, para repassar toda a estrutura da, como é que se fala? O corpo empresarial, a estrutura de pessoal da FASP, isso não entrou nessa reforma, está entendendo? Só os cargos de diretoria. Isso diminuiu, mas a FASP continua trabalhando com a autonomia que tem. Então, e a gente precisa de pessoas, né? Eu até coloquei isso já como o Wilson Junqueira, como o nosso Wilson aí, que é um homem que já trabalhou lá em Matinhos, conhece a questão de saúde por dentro, pode estar conosco aqui trabalhando, dando suas opiniões e trabalhando dentro da prefeitura também. Não sei honestamente como a nova administração, a nova secretária de saúde vai encaixar essas coisas, mas eu sei que a FASP tem autonomia para trabalhar, continua mesmo com a administração Adriano Ramos, com a autonomia de terceirizada para contratar, para colocar diretores, para colocar fiscais, para colocar supervisores, de forma que o trabalho ande. A gente vai procurar ver como isso vai acontecer. Todo o governo executivo, ele tem aquela questão na política que a gente chama de o governo de 100 dias, né? A execução de 100 dias. 100 dias para o governo Lula, 100 dias para o Ratinho, 100 dias para o Adriano. A gente vai esperar porque a reforma foi aprovada nessa quinta-feira, provavelmente vai ser sancionada na segunda, né, vereador Fábio? Acho que os documentos são todos enviados na sexta, segunda está vigente, né, o negócio. A partir daí se começam as contratações. E depois dessas contratações, a gente vai ver como que fica essa questão UPA, o que a FASP vai fazer ou deixar de fazer. Então, vamos ter que dar tempo ao tempo, mas é notório aqui, e isso tem que deixar claro, que a UPA precisa de atenção, e não só a UPA, né? A saúde em Paranaguá precisa de atenção urgente. As UBS precisam ter médicos, as UBS precisam trabalhar em horário estendido um pouco para que a população consiga, nos seus bairros, estar nessas unidades básicas de saúde e só nas questões emergenciais, né? UPA, unidade de pronto atendimento, só nessas questões de pronto atendimento realmente irem até esse local. Essa foi até a questão da saúde, tem sido aqui no Conversa Salgada motivo de algumas entrevistas. Ontem, na quinta-feira, no dia em que acontecia a reforma administrativa, nós estávamos conversando com o ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo, que recomendo quem puder assistir a entrevista em razão de todo o conteúdo que ele trouxe, porque é uma pessoa muito esclarecida a esse respeito. E se tocou muitas vezes no ponto da questão de não adianta você ter, não é que não adianta, você tem que ter a estrutura, mas acima de tudo a gestão de uma forma que atenda todas as áreas que a saúde contempla, né? Desde a unidade básica, como o próprio vereador Irineu mencionou, a respeito da possibilidade de estender esse atendimento até em horários para que desafogue eventualmente a UPA. Com o doutor Marcelo Capraro conversávamos a respeito da questão também de que a população precisa ser melhor esclarecida de quando buscar a UPA, em razão de que muitas vezes ela pode estar lá, sendo que a unidade de saúde seria o ponto ideal. Mas essa é uma conversa que a gente poderá ter em outro momento de uma forma mais específica,
Mas eu quero agora comentar, vereador Fábio Santos, sobre essa questão de que Paranaguá ela tem uma receita bem significativa, né? Se não me engano, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Porém, nós sabemos que boa parte desse recurso é destinado para pagamento da folha salarial, o tal do limite prudencial, que é sempre motivo de atenção por parte dos legisladores para com relação ao executivo. Confesso que eu não sei qual foi o último, e é uma falha minha, não saber como está o limite prudencial. Porém, a pergunta é a seguinte: a contratação de novos médicos para a cidade, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná não permite que a FASP tenha faça essa contratação sem que vincule-se isso à folha salarial do município, não vai ser uma dificuldade também para o prefeito Adriano Ramos, uma vez que é uma questão do Tribunal de Contas dessa recomendação para que o limite prudencial, que se ele não estiver muito abaixo, a contratação de novos médicos poderá impactar nesse limite prudencial. Com certeza, pode impactar, né? E a gente sabe, eu até já conversei com você, a gente sempre conversava na Câmara ali, essas questões, porque a gente precisa, e não é fácil, a gente precisa também valorizar os médicos, porque, infelizmente, é a realidade, nós não temos aqui no litoral uma universidade de medicina, eu até, quando eu falo no português, assim, claro, assim, para as pessoas que a gente tem que importar médicos, né, os médicos vêm praticamente de Curitiba, de região metropolitana, e a gente sabe que esses médicos lá, para eles virem para cá, o salário com certeza tem que também valer a pena, porque é só se colocar no lugar de qualquer médico também, médico que é dessa região de Curitiba, de região metropolitana, ele descer para Curitiba todos os dias, ou se tiver que, de repente, fazer uma locação de uma casa aqui, para ele ficar aqui, vai sair bem mais pesado para ele e não vai compensar. Então, a gente se preocupa com isso, são coisas que, né, a gente sempre fiquei muito preocupado, que sempre vi isso, né, como muitas vezes alguns médicos que eles estavam aqui em Paranaguá, vinham para Paranaguá, e quando abria uma vaga para ele em Curitiba, região metropolitana, ele desistia daqui e ia para lá, porque para ele, financeiramente, com certeza, na matéria da economia, né, valia mais a pena, assim. Então, a gente sabe que a gente sofre muito com isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, até quando o vereador Irineu aí falou das questões dos postos de saúde, né, para desafogar a UPA ali, para questões, às vezes é a questão um pouco também que me deixa muito preocupado, essa gente também, como se os postos de saúde, as UBS, funcionarem até as 11 horas, até as 23 horas, né, minha preocupação, eu posso dizer para você, que acontece em várias cidades também, é se nós vamos ter médicos também para atender, né? Não na questão, porque nós temos que trazer esses médicos de fora, senão nós vamos ter o médico para atender o dia todo e depois ainda, né, até as 23 horas para desafogar. Isso, se tiver médico, eu acho que vai ser excelente, mas é uma coisa que eu tenho um pouco fico preocupado com isso, que a gente precisa ver, e eu acho que a melhor maneira de atrair o médico é a questão de salário, tanto que quando nós votamos a questão, quando foi o aumento do salário do prefeito, a gente foi muito criticado, mas você sabe que isso também ajuda muito, porque em cima do salário do prefeito é o que a gente vai poder, é onde ajuda a pagar, a melhorar, a valorizar o salário dos médicos. Eu acho que é uma das coisas assim, que mais me deixou preocupado, porque, né, o salário do prefeito sendo valorizado, é valorizado também, isso é uma coisa que a gente tem que ver, que não é só o prefeito que vai ganhar, porque eu acho que só questão da diferença do salário, como agora o vereador Adriano, o prefeito Adriano, tendo um salário, né, mais alto, algumas pessoas podem dizer, mas o prefeito está com o salário que foi aumentado, foi alto, mas a gente tem que ver que também, se não acontecer isso daí também, a gente não pode valorizar os médicos, e é onde também a gente vai perder muito com isso, né, aí a gente vai continuar... Essa questão é o que a gente poderia dizer, digamos assim, é uma sinuca de bico, né? É difícil de você conseguir resolver a questão, não invadir o limite prudencial, ter um quantitativo de médicos, porém, como o próprio vereador Fábio Santos menciona, é um profissional que ele tem um custo, e esse custo não é baixo, e a quantidade deles para atender uma cidade como 150 mil pessoas, como Paranaguá, que tem posto de saúde em todas as partes, mais de um, inclusive, né, devido à sua carga horária, é uma situação um pouquinho complicada. O senhor teria a dizer a respeito desse assunto especificamente, vereador?
É uma situação complicada, a gente tem olhado muito, eu fiscalizei muito de perto o contrato da FASP durante os 4 anos, o que ela tem direito de fazer, o que não tem direito de fazer, né? Não entra na questão, ela está incluída na questão fiscal, né? Vai se contratar pessoal, vai onerar a folha, assim o TCE vai entender, o Tribunal de Contas do Estado. Hoje nós estamos aí, enquanto vocês estavam aí falando, estava prestando atenção, mas estava pesquisando aqui, nós estamos com 48,74 de limite fiscal, né? Isso pode chegar a 52, até 52,30 é o limite prudencial, né? Mas o fiscal já atingiu, que é 48, esse é o limite, o básico ali. Começou, vai no 52, está em risco, chegou no 54, é o limite fiscal, passou 54, extrapolou, tem que fazer alguma coisa para enxugar. Então, como a gente vai resolver isso? Eu estava pesquisando aqui, analisando o contrato da FASP durante esses 4 anos, eu fiquei muito inteirado com relação a isso. Nós temos 2 opções. Primeiro, tem um concurso que já foi feito, um PSS para a FASP aí, que a Lígia nos informou até no último quadrimestre, né, vereador Fábio Santos, enquanto presidente deve lembrar, que essas pessoas, esses médicos, não vieram para cá por causa dos atrativos salariais. Teve o concurso, passaram tudo mais e não vieram por causa dos atrativos salariais. Aí eu conversei com pessoas competentíssimas como Daniel Fangueiro e outros médicos aí, médicos de Curitiba também, que falaram assim, um abraço para o Daniel, um abraço para o Wilson também, que me instruiu muito bem nessa questão aí. O que acontece? A gente precisa reduzir a carga horária deles, dar um jeito de analisar o contrato para que a gente não faça concurso de 40 horas. Isso tem que ver com o Ministério Público, tem que ver com o Tribunal de Contas, para ver se a gente consegue alterar isso, porque o Ministério obrigou a ser 40 horas, né? Se a gente consegue reduzir essa carga. Se a gente tivesse médicos com 36, com 24 horas, a gente teria muito mais médicos. Porque para o médico não compensa ele vir aqui trabalhar 40 horas, sendo que ele abre o consultório dele e ganha muito mais dinheiro em Curitiba. Então, a gente precisava trabalhar com o Ministério Público de imediato, com os órgãos competentes para reduzir a carga horária dos médicos. Trazendo médico com 36, com 24 horas, a gente conseguiria fazer com que viesse muito mais gente para cá. Outra coisa que a FASP tem lá, a premiação de parceria público-privada. Se a gente conseguisse fechar a parceria público-privada para que as empresas, através de uma renúncia fiscal que a prefeitura oferecesse alguma coisa desse tipo, as empresas pudessem participar do pagamento desses honorários. Então, a gente teria premiações. Premiações podem ser feitas. Vai ganhar mais combustível da empresa tal, o posto de gasolina vai ter uma renúncia fiscal, mas ele vai abastecer o carro dos médicos. Essas coisas todas aí seriam alternativas. Uma alternativa que é de longo prazo, o vereador Fábio Santos, não sei se o senhor vai concordar comigo, é a gente pegar como prefeito e pagar bolsas para alunos. Isso pode ser feito numa questão como se fosse FIES, não sei como é que é a sigla lá. A gente pode bancar os estudos desses alunos em Curitiba, futuros médicos, e depois eles pagam o serviço em Paranaguá. Mas isso dura no mínimo 6 anos, né? Que até ter o CRM, tudo certinho, aí dura bastante. Mas é uma alternativa que, coisa que a gente pensar em começar já, para que numa próxima gestão já tenha pessoas capacitadas, parnanguaras, trabalhando aqui na nossa saúde. Mas essa é a melhor maneira, penso eu, né? Fazermos para que, por mais que a colheita não sejamos nós que venhamos a literalmente colher, mas plantar para que o futuro esteja garantido e assegurado. E já de antemão, parabenizo ambos os vereadores pela forma como estão expondo esse assunto, que são assuntos delicados, porém eu acredito que quem está nos assistindo, nos acompanhando agora ou futuramente, poderá ver muita sabedoria naquilo que compete a um legislador apresentar ao público de Paranaguá. Vereadores, os rumos da cidade de Paranaguá, ela precisa, obviamente, como o vereador já mencionou, na questão financeira estar muito resguardada, e para isso existem aí tanto o Tribunal de Contas, que vai analisar com cuidado anualmente as contas do prefeito Adriano Ramos, a própria Câmara também o executa, mas preocupa os vereadores a questão de que a crise econômica hoje do país, com inflação alta, com combustível em alta, fazendo com que a defasagem salarial
dos trabalhadores de um modo geral. Eu não estou me referindo ao serviço público, porque o serviço público em Paranaguá tem suas regras próprias. Mas como tentar atrair novas empresas para que a população de Paranaguá tenha aquilo que se busca? É saúde? Sim. É educação? Sim. É segurança também, mas a área da empregabilidade é algo muito presente nas famílias parnanguaras de um modo geral. Vereador Fábio, por favor. Eu acho que com tudo isso que vem acontecendo aí, eu acho que Paranaguá nós temos que abrir novos campos, trazer novas empresas, como eu, esses dias, conversando com o prefeito Adriano Ramos, para a gente atrair, porque Paranaguá, Angel, com toda essa dificuldade que vem acontecendo no nosso país, nós temos um ponto forte que é, né, cidade portuária, né, dos melhores portos do nosso país, e isso faz com que a gente tenha uma grande arma, claro, desde que a gente saiba usar, e é atrair novas empresas, atrair empresas para Paranaguá, né, e tem empresas querendo vir para Paranaguá, né, como a gente sempre conversa, e para a gente poder gerar também mais emprego, gera mais impostos, né, você sabe, e hoje o nosso orçamento chegando com 1 bilhão, em torno de 1 bilhão e 200, e a gente trabalhar para trazer, porque também, além de gerar empregos para a nossa população, isso vai fazer também com que gere também imposto, né? Onde ISS, onde a gente venha aumentar o nosso orçamento da cidade, porque também aumentando o orçamento da nossa cidade, na questão do limite prudencial, isso também aumenta também, né? Não aumenta a porcentagem, mas o limite prudencial vai ser bem mais alto, né? Pra gente atingir, de valores absolutos. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ver e sentar para conversar. Eu vou ser sincero, já o vereador Irineu conversa bem mais do que eu com o prefeito Adriano. A gente sabe, eu estava em outro partido que não apoiou o vereador Adriano, apesar de a gente ter uma amizade, mas a gente tem uma amizade fora da política, mas na política, até agora, a gente vinha, cada um jogando no seu time, cada um do seu lado, né? Nada contra, nem eu com ele, nem ele comigo, sempre até que conversamos muito bem, mas eu preciso também sentar para a gente conversar um pouco mais com o Adriano, porque, como diz, agora começou a gestão, se a gente quer ajudar Paranaguá, a gente precisa sentar para a gente ver o que a gente pode fazer de melhor, para a gente, né, atrair, para a gente gerar mais emprego para a cidade, porque sabe que se qualquer pesquisa que você faça aí, sempre vai dar em primeiro, lá em cima, geração de empregos, né, que a gente precisa trabalhar, e eu acho que, independente do que passa, assim, a crise que a gente tem, com tudo isso, mas a gente tem armas boas para a gente fazer com que a nossa cidade, apesar de tudo isso, a gente cresça. É isso aí. Perfeitamente. Vereador Irineu, por favor, sobre a questão da empregabilidade. Nós sabemos que teremos até a van em Paranaguá, porém a van, nós também sabemos que são empregos que poderão não ser de valores tão agregados, tão valores significativos, é o salário mínimo, né? Mas de que forma nós poderemos ter a condição de melhorar a questão da rentabilidade do Parnaguara? Olha aí, só pegar um ganchinho aqui, teve uma jovem senhora que comentou, não sei se você conhece ela, Karina, você deve conhecer. Essa jovem senhora disse que, sobre a universidade, né, forma os médicos e depois eles prestam serviços ao SUS. É aquela alternativa que a gente acabou. Os acadêmicos de medicina formados pelas universidades federais do país deveriam firmar um acordo e prestar serviço ao SUS nos 2 anos subsequentes da sua formatura. Esse mesmo esquema poderia ser usado em Paranaguá. Mas vamos falar da empregabilidade. O vereador Fábio Santos falou um negócio fundamental. Você quer renda na cidade, é emprego. Então a gente precisa atrair empresas para cá e precisa gerar empregos. Mas a gente precisa entender agora, uma coisa que quero deixar claro também, o vereador Fábio é amigo do Adriano, sabe como que o Adriano é, né? E você vai ser sempre bem recebido para toda e qualquer conversa, né? Adriano já mostrou isso na primeira semana, chamando os vereadores. Vai com a camisa do Vasco, facilita. E ele já aí vai ficar melhor, né? E aí, o que eu penso? Nós estamos em tempo de crise, né? Gasolina está lá em cima. A gente precisa, foi aprovado junto com a reforma, já o IPTU premiado. Já é um incentivo fiscal, né? É uma lei de incentivo fiscal. A gente vai premiar pessoas, a prefeitura vai premiar pessoas que estiverem em dia com seus impostos, aí, com seu IPTU. Coisa bacana. A gente crê que a arrecadação vai aumentar exponencialmente.
Aumentando a arrecadação, a gente pode trabalhar com renúncia fiscal para as empresas. Para fechar, por que eu insisto na parceria público-privada? Porque são as empresas que trazem o dinheiro para a cidade. Né? Desculpe. São as empresas que trazem o dinheiro para a cidade. A gente pode fazer projetos de lei de renúncia fiscal que dê a essas empresas a oportunidade de, em contrapartida, trazer benefícios para a cidade. Vamos colocar um exemplo, não sei se isso pode acontecer, tá? Só estou colocando exemplo para a gente, hipoteticamente falando. A Sadia, a BRF, a Delta, aqueles que estão ali do lado, cuidam da Atílio Fontana. Não pode ter buraco, tem jardim, tem calçada, tudo. Em contrapartida, a gente desconta o ISS de vocês tanto por ano. Esse tipo de parceria. Aí evita que a cidade gaste um valor mais exorbitante com obras e vamos ter dinheiro em caixa. Rentabilidade. Essa é uma grande possibilidade de acontecer. Outra coisa é vir indústria. Vai ter aí, segundo o que o Adriano falou, né? O parque industrial, essas coisas todas, projetos como já tem em Colombo, da Citco, né? Empresa se instalando as margens da BR-277 aí, vamos ver se dá certo e vamos trabalhar para que isso dê certo também. Ótimo, excelente, porque isso é um assunto que quando nós olhamos a cidade, paramos para olhar as ruas, né? Nós temos visto muitos jovens ociosos, né? E essa ociosidade pode levar a um problema subsequente, né? Que é a questão da segurança. Eu até já quero, nesse momento, fazer um pedido, que eu gostaria de ter uma conversa salgada com o nosso secretário municipal de segurança, o Nóbrega, até já mandei uma mensagem para ele, ainda não tive resposta, mas imagino que o WhatsApp dele deve estar lotado de mensagens, por isso não é possível acompanhar. O PEC, esses dias, mencionou a respeito de quase 600 mensagens num só dia. Eu imagino que, hoje em dia, a vereança, ela é 24 horas, né? Vocês acordam com o celular lotado de mensagens e não conseguem dar conta. Mas a área da segurança, o Valadares, nessa nova gestão, com um destacamento, ajudada muito pela questão da ponte, porque sem a ponte teria dificuldade em ter um destacamento. Logo, quando o prefeito menciona tratar a Ilha dos Valadares como uma cidade, é justamente também colocá-la em prioridade na área da segurança. Fábio Santos, te anima aquilo que já foi mencionado para a Ilha dos Valadares nesse primeiro momento da atual gestão? Sim, anima, até porque nós tivemos também entrada há pouco tempo, aí agora também de guardas municipais, isso nós precisamos, né, de mais guardas municipais. Eu confesso para você, eu sou a favor de nossos prédios públicos e escolas, eu acho que isso vai ajudar muito, escolas, CMEs, postos de saúde, os prédios, né, todos os prédios públicos de Paranaguá, que eles também fossem cuidados por empresa. Aí eu também acho que para ajudar a nossa cidade seria ser cuidado por empresas terceirizadas, nós geraríamos mais emprego, principalmente para empresa de vigilância, né? Por exemplo, posso dar um exemplo, num CMEI, aí, numa creche, numa escola, a empresa entra às 7 horas da manhã, né? Às 19 horas muda o turno, como tem nos bancos, como acontece aí, e a gente pode daí colocar os guardas municipais para trabalharem mais na rua, porque a gente é obrigado, você sabe, com tudo isso que vem acontecendo hoje, você não pode deixar um prédio público, se tiver sem um guarda municipal, tem tudo para, né, os roubos e tudo. E eu até falo, você mata até 2 coelhos, né, uma paulada só. Que você tendo os ambientalistas vão te pegar agora. Você vai ser processado, Fábio. Tem que ter cuidado, né, mas eu vou editar, porque eu me criei assim, então não vou mudar. É isso. Então, resolve 2 problemas com uma solução só. Isso, verdade. Resolve 2 problemas, né? Mas então, você consegue ter o cuidado das empresas, como a gente teve esses casos há pouco tempo atrás em Santa Catarina, né, os pais, toda a nossa cidade, né, o país todo se comoveu com isso, e todo mundo preocupado com o auxílio das escolas. Nós teríamos vigilantes armados, né, os guardas municipais podendo trabalhar na rua, nós ajudando na rua, e também você serviria, como eu sempre falo, seria até um seguro, né? Porque a empresa terceirizada, e a gente sabe que a gente vive muito isso, a empresa terceirizada seria responsável pelo que tem no prédio. No caso, como a gente já viu, escolas, CMEs, postos de saúde sendo roubados, botijão de gás, TV,
computador, a empresa ficaria responsável, por exemplo, principalmente no período da noite, responsável. Então, se acontecesse esse roubo, a empresa teria que arcar com tudo isso. Então, é por isso que eu falo que nós, né, seria dois resultados positivos, né, com esse trabalho. E a gente podendo também ter os guardas municipais na rua, como eu falei, para ajudar. Aqui na ilha, eu posso dizer, já até desculpa me alongar, porque em 2017 eu comecei uma batalha quando eu entrei de vereador, e em 2018 tive a resposta da Secretaria de Segurança do Estado, tanto da Polícia Militar como dos bombeiros, que o que atrapalhava a gente ter um destacamento aqui na Ilha dos Valadares é a questão do efetivo, que é muito, né, é muito baixo, o efetivo. Então, e eles fazem aquele estudo, porque o Valadares hoje ainda, eu acho que de um lado foi uma coisa boa ponte, mas pode complicar numa resposta deles, porque a questão de distância, né, questão de distância, se a gente for comparar com outras cidades, aonde está ali na costeira, que tem o bombeiro, por exemplo, na costeira, e temos lá no Nilson Neves. Se for ver a distância, para nós é longe, para mim que sou morador do Valadares, mas para eles, no caso do jeito que é feito, não sei como é feito isso daí, eles não acham que é uma distância tão, né, porque até o morador para atender, né? Significativa, eu sou muito cobrado dos moradores, que o morador, agora com nós precisamos de um destacamento. Eu também concordo. Só que nós precisamos ver se vai ter efetivo, como é que eles estão, porque tivemos umas conversas há um pouco tempo com o capitão Everton do bombeiro. Você sabe que hoje, antigamente, os próprios bombeiros, eles mesmos faziam a alimentação, o alimento, o alimento, a comida, eles mesmos faziam. Hoje eles têm que pegar pronto, porque hoje já não tem tanto. São muito poucos bombeiros que a gente tem, assim, para cuidar. Então, quer dizer, a gente fazer um destacamento no Valadares não é para 1, 2 bombeiros. Vai ser no mínimo de 10 para frente, que você vai ter que ter aqui para trabalhar 2, né? No máximo 2. Então, quer dizer, é uma coisa que então a gente tem que estar preocupado com isso, mas eu acho que hoje o que nos ajuda bastante agora é a questão da Romu, que está saindo aqui, né? Que eu, né, conversando com o Nóbrega, aí já uma parte ali onde é o Correio, tá? Vai ser uma parte de um destacamento da Romu, e a gente também está trabalhando para tentar colocar o Correio em outro prédio, para a gente também trabalhar com a Polícia Militar, para ver se a gente consegue também colocar ali um destacamento da Polícia Militar para nos ajudar também. Vereador Irineu concorda com essa proposta da questão da terceirização da área da segurança nos prédios públicos para que possa ser fornecido novos guardas para o efetivo de rua, uma vez que nós que moramos aqui, Vila Divinéia, Samambaia, nós percebemos que por mais esforços que hajam da Polícia Militar, que nós frequentemente vemos nos veículos, mas é inadmissível a gente estar vivenciando à luz do dia pessoas sendo mortas dentro de carro, na calçada, na esquina. Eu sei que isso não é uma questão, não é uma falha do poder público, é um sistema muito maior que envolve, não adianta a gente rotular só como uma falha do poder público, pelo menos essa é a minha opinião, mas, de algum modo, a gente precisa, enquanto sociedade, se mobilizar para tentar atenuar, porque eliminar, infelizmente, não vai, a questão da questão da sensibilidade da falta de segurança. É isso aí. Eu concordo plenamente com o vereador Fábio Santos, até isso está na proposta do Adriano, né? Ele já falou em algumas mídias aí, na campanha, durante a campanha, ele falou muito em fazer isso, né? Terceirizar a segurança na escola, porque vai gerar emprego, e nós vamos ter a oportunidade de colocar o guarda civil municipal na rua para trabalhar, trazer mais segurança para a população. A outra coisa que a gente deve investir para a segurança, eu creio que é um grande atrativo para a segurança e que vai solucionar muita coisa, é a tecnologia. Se a gente conseguir filmar essa cidade, se a gente conseguir colocar câmeras estratégicas nessa cidade, a gente vai conseguir, a posteriori, punir esses crimes, né? Penalizar quem merece ser penalizado e vai reduzir. Porque o cara, ele vai pensar assim, vereador Fábio, eu até posso aprontar, mas está filmado, eles vão pegar a minha cara aqui de algum jeito, eu vou aparecer e logo eu vou pagar. Como a questão do totem, você viu como o totem ali foi um excelente incentivo da Secretaria de Segurança na pessoa do João Carlos com o prefeito Marcelo Roque, você viu como o totem resolveu a questão ali do Aeroparque? Acabou a depredação ali no Aeroparque, eles depredavam grade, eles arrancavam os letreiros, ali para o campo onde o totem não alcança, eles já depredaram, né, vândalos já depredaram o campo, arrancaram tela, porta de banheiro. A Secretaria de Esportes, que tem meu parceiro Silvio Lucas, um grande abraço, está trabalhando, batalhando para tentar recuperar.
Mas se a gente conseguir filmar, a gente pode colocar em pontos estratégicos, como no local das vazadas aqui, dos caminhões, câmeras por toda a cidade, monitorar a cidade, trazer uma empresa terceirizada de monitoramento. Eu já pesquisei isso em Curitiba. Curitiba deve ter umas 4 ou 5 empresas de monitoramento, e essas empresas vão prestar esse tipo de serviço para nós. Fornecer todas as imagens, fornecer tudo aquilo que é necessário para que a gente possa pegar os culpados e amenizar essa questão aí. O Aldeci acaba de comentar aqui a respeito da questão da necessidade de curso superior para a entrada na vida militar, dificultando aí a questão daquele que tem a intenção. Sabe, Angel, se você me permite uma ponta aqui, por favor. Em partes eu até discordo do Aldeci, porque se a gente limitou, porque agora só gente com curso superior. Por outro lado, qualifica, sabe? A gente pode... Às vezes a gente tem uma quantidade enorme, mas não tem a qualificação necessária. Muito simples. Um cara que estudou, um cara que se formou, conhece muito bem o sistema, pensou muito mais. Não estou dizendo que quem não teve a chance de estudar não pensa. Não é isso, gente. Estou falando que ele se preparou muito mais para esse tipo de coisa. Então, entra lá um policial, entra um bombeiro muito mais preparado. Né? E o bombeiro pode destacar também outros tipos de concurso. Concurso para quem tem ensino médio, concurso para quem tem curso superior. A gente pode trabalhar dessa forma, né? Então, eu acho que até porque uma das formas de você conseguir impedir a violência é o uso da inteligência para que os crimes sejam aí desvendados. Eu quero também já agradecer aqui a audiência do Rogério Zago, está dando show, parabéns, o próprio Aldeci, que foi mencionado agora, a Israna, deixou até uma mensagem, presidente, Fábio Santos, a respeito da questão dos entrevistadores sociais e da questão de PSS, para que eles possam também fazer parte dos trabalhos dentro da administração pública. São mensagens que vocês podem ler na sequência e depois buscar dar os devidos encaminhamentos. O nosso público aqui também... Exatamente, acho que é muito importante isso, porque esse canal ele tem essa condição também, né, de a gente conseguir fazer a interligação entre o executivo e o legislativo e a população, o legislativo e a população, enfim. O Vinícius Barbosa, também comentando aqui, né, nosso amigo Vinícius, e nosso amigo Caio, o Dr. Caio, uma pessoa competentíssima, que eu tenho também uma grande amizade com ele. Nós estamos chegando no final, pode não parecer, mas já foram 55 minutos de conversa. Conversa salgada, ele tem esse dinamismo que quando a gente pensa uma hora, mas pode ter certeza que vai passar voando. Mas eu não quero deixar de tocar num assunto que, confesso que me preocupa muito, que é essa questão da rivalidade que a gente parece ter importado do Brasil, em termos de Lula e Bolsonaro. Parece que hoje existem duas grandes torcidas, ou duas torcidas, né? Adriano Ramos e Marcelo Roque. Aquilo que o Adriano faz, a turma do Marcelo critica, aquilo que o Marcelo faz, a turma do Adriano critica. A pergunta que eu vou fazer é aquela pergunta salgada. Isso é benéfico para a nossa cidade? Qualquer um dos dois pode começar a responder. Fábio. Não, pode ser para mim. Não, para mim, com certeza não. Para mim, com certeza não. Tanto que desde que eu entrei, eu sempre falo, minha maneira de trabalhar na política, né? Como eu sempre falei, eu estou para ajudar. Eu sei que ninguém é perfeito, todo mundo tem seus problemas. Na gestão passada teve problema, nessa gestão não estou aqui falando, mas vai ter problemas, porque a gente sabe que tem. São muitas coisas. Como eu uso como exemplo também, às vezes na nossa família, 3, 4 pessoas dentro de uma casa, a gente às vezes já passa por crise, já passa por situações difíceis, problemas de algumas coisas financeiras, por alguma coisa, alguém às vezes não colabora tanto como era para colaborar, e imagine uma cidade com tudo que você tem, como foi falado aqui, com segurança, com saúde, com educação, com tudo isso que tem para ser feito, né, eu falo essas 3 que são as como diz, né, o tripé aí mas tantas coisas para a gente fazer, então é complicado, e eu acho que cada vez que a gente para olhar para trás, é como eu também imagino numa maratona, cada vez que você para olhar para trás, para você ver como é que está teu adversário, ele está chegando, encostando em você, mas não por chegar, mas você vai perdendo tempo com isso. E eu acho que chegou ao ponto, assim, Paranaguá, eu posso dizer, quem concorda com a gestão do prefeito Marcelo, ex-prefeito Marcelo que passou, teve muitas coisas positivas, eu procuro me apegar nisso, no que faltou, no que a gente precisa arrumar, do que a gente acha que, de repente, precisou de uma coisa a mais, agora é a hora da gente
trabalhar e procurar ajudar nisso daí. Então, eu, Fábio Santos, procuro trabalhar dessa maneira. E gostaria que todo mundo, assim, pensasse assim, mas cada um tem o seu pensamento. É a gente continuar trabalhando, até porque se a gente for ver hoje grandes políticos da nossa cidade, assim, a nível que a gente pode dizer hoje para prefeito, tanto que nós não tivemos tantos candidatos. Então, a gente pode trabalhar de uma maneira, já até, desculpa falar aqui, que ó, nós podemos ter o prefeito, né, temos a vice, podemos ter uma cadeira de deputado estadual, uma cadeira de deputado federal, e se a gente se unir, como eu já vi acontecer aqui no governo do estado, eu já vi pessoas que resolveram não sair candidato e resolveram fechar e tiveram um acordo para um ser prefeito, quem sabe, de Curitiba, outro ser governador do estado, outro ser vice-governador, outro ser senador, e eu acho que, de um lado, funcionou. Então, Paraná, eu acho que dava para a gente também usar um pouco disso, tá entendendo? Da gente ter o prefeito, ter o deputado estadual, ter um deputado federal daqui de Paranaguá, nada contra os de fora, porque eu posso dizer para você, eu como vereador tive muita ajuda do próprio deputado Michele Caputo, que nos ajudou com muitas emendas, muitos deputados nos ajudaram, e muitos deputados estaduais e federais estão interessados agora com emenda, tem muita coisa boa aí, preparada para Paranaguá de emendas, então a gente sabe que também tem que respeitar, mas a gente não pode esquecer que também respeitar eles, dar até um apoio, se for o caso, que eles nos ajudam, ultimamente, de uns anos para cá, os deputados de fora vêm nos ajudando, mas também não pode esquecer que nós também temos que ter o nosso aqui, e por isso que eu falo, então se a gente tiver essa união, se cada um ficar puxando o tapete do outro, aí quem perde, como eu sempre falo, quem perde é a população. Eu queria que nós tivéssemos as discussões, que podia até discutir alto, falar, mas sempre pensando assim, que eu acho que é o que a gente precisa melhorar em Paranaguá, é melhorar porque a gente, às vezes, esquecer da gente e pensar, pensar na população. Né? Eu acho que o político tem que fazer isso. Áudio. Tá sem áudio, vereador. Tá sem áudio. Alô? Ouviu aí? Agora melhorou. Eu desativei o microfone, perdão. Eu não acho que a polarização seja benéfica. Não creio que isso seja benéfico. Num Estado democrático de direito, era interessante a conversa. Era interessante chegar num acordo. Claro que sim. Porém, tenho que deixar aqui claro meu posicionamento, como na gestão passada. Eu fui veementemente contra a administração do prefeito Marcelo Roque. Eu, como homem de Deus que sou, respeito o ex-prefeito Marcelo Roque, a pessoa Marcelo Roque, Brian Roque, Amanda Roque, família Roque, respeito e oro por eles até hoje, né? Mas administrativamente eu achei fraco. Para 8 anos, achei que pouca coisa boa aconteceu. O vereador Fábio Santos tem um coração muito bom, assim, um homem que eu olho para ele sempre está procurando ver o bem em tudo. A Bíblia fala que aquele que tem olho bom, né, todo o seu corpo tem luz. Eu acho muito legal isso. Agora, essa questão não vai ser resolvida do dia para a noite, porque existe muita gente, vereador Fábio e Angel, que estão me ouvindo, toda a população. Tem muita gente interessada não em Paranaguá. Tem muita gente interessada na sua carreira. A sua carreira política, o que ele quer para ele, o que ele quer para o seu grupo, o que ele quer para a sua turma. E eles ficam fomentando isso, né? A internet hoje, ela não é que seja terra de ninguém. Quem falar fake news, coisa mentira, vai pagar na justiça, vai ser processado. Mas ela permite muita coisa, as pessoas vão lá e falam o que querem, né? Eu procuro falar, como vereador, só o que eu tenho certeza. É verdade, eu procuro falar. Se eu não tenho números, se eu não tenho os fatos, então eu procuro não argumentar. Alguém já me falou, mas aquilo lá, suspeita-se que fulano... Falei, suspeita-se, não tenho provas, não vou falar. Ou se não, eu estou sabendo que lá fulano... Eu falo, então você vem comigo e fala, prova que... não, eu não posso aparecer. Então, esquece. Vamos fazer aquilo que é verdade. Então, quando eu tenho números, eu critico veementemente... Não vai ser assim, não vai ser diferente nessa gestão. Se essa gestão extrapolar o limite fiscal, se essa gestão fizer as coisas de maneira errada, eu vou ter, lógico, e com mais liberdade, porque o Adriano é meu amigo particular, de chamar a atenção dele, chegar, Adriano, acho que está errado, acho que não é por aí, não é desse jeito. Já dei sugestões já aí no projeto da reforma. Falei, Adriano, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Falei, não, meu amigo, tá certo, vamos olhar isso. Graças a Deus ele também atende, assim como o Marcelo também ouvia vocês, né, Fábio, quando vocês iam falar com ele sobre suas sugestões, e a gente acaba tendo uma Paranaguá melhor desse jeito. Polarização não é legal, mas é inevitável.
nesse tempo político, Paranaguá é inevitável. Sem dúvida, é inevitável, mas o que não podemos é fomentar as discórdias, pelo contrário, trazendo boas propostas, boas conversas, como a que tivemos aqui nesta noite. Quero já agradecer ao amigo Irineu Cruz, um amigo que eu tenho ao longo dos últimos 4 anos e assim vai permanecer para o resto da vida, uma pessoa que tem um carinho muito grande por ele. Fábio Santos, a mesma coisa, sabe que nos conhecemos pessoalmente desde 2017, foi um imenso prazer trabalhar no campo da sua assessoria e quero dizer que aprendi muito com ambos no tempo de Câmara Municipal de Paranaguá. Eu quero, mais uma vez, dizer a todos que não curtiram ainda a página do Facebook, Instagram e também do YouTube da Conversa Salgada, por favor, façam isso, porque a gente vai ficar aqui, ao longo de todo esse ano, se não tenha dúvida, trazendo pessoas para que a gente consiga debater, conversar e apresentar questões propositivas à cidade de Paranaguá e, se a gente puder estender, Estado e Brasil. Mais uma vez, meu boa noite, vereador Irineu, meu boa noite, vereador Fábio Santos. Ficamos por aqui, 1h03 de live, acho que é tempo suficiente para desligarmos. Segunda-feira estaremos ao vivo novamente para falarmos do Rio Branco, pessoal. Mas deixa para segunda. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço.